Olá, estamos prontos para mais uma exploração. Hoje o tema é um dos pilares e talvez um dos maiores mistérios da fé cristã, a Trindade. A ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo um único Deus. Como isso funciona, né? A gente recebeu aqui uns trechos de um material teológico que, olha, se aprofunda bastante nisso. E nossa missão aqui é tentar extrair os pontos-chave, sabe? O essencial dessa doutrina, que, vamos combinar, é complexa, mas é fundamental para entender a visão cristã sobre quem é Deus. Bom, vamos lá então. De cara, essa ideia de três em um pode parecer um enigma, né? Mas o material que a gente analisou sugere que é mais que um quebra-cabeça, é vital mesmo. Exatamente. Olha, a definição básica que o material apresenta é mais ou menos assim. Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas é considerada plenamente Deus, mas ainda assim só existe um Deus. É interessante notar que a palavra Trindade, essa palavra mesma, não está na Bíblia. É um termo que veio depois, né? Significa tipo triunidade, para resumir o que as escrituras ensinam sobre o assunto. Interessante isso não ser uma palavra bíblica. E pelo que eu entendi do material, essa não é uma ideia que simplesmente surgiu do nada no Novo Testamento, certo? Já existiam, sei lá, umas indicações antes. Sim, sim. E isso é fascinante. A fonte descreve como uma revelação progressiva. O Antigo Testamento já continha pistas. Por exemplo, lá em Gênesis 1, 26, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Nota o plural aí. E isso se repete, né? Gênesis 3, 22, um de nós. Gênesis 11, 7, desçamos. Isaías 6, 8, quem irá por nós? Tá, mas esses plurais não poderiam ser só um jeito formal de falar? Aquele plural de majestade? Ou talvez Deus falando com anjos? É uma boa pergunta. O texto argumenta que essas explicações, assim, não se sustentam muito bem, sabe? Nem no contexto hebraico original, nem olhando outras passagens. O plural de majestade, por exemplo, não era tão comum no hebraico antigo como é em outras línguas. E anjos? Bom, eles nunca são descritos como co-criadores com Deus. Então a sugestão da fonte é que esses plurais apontam para uma pluralidade dentro do próprio ser de Deus. Entendi. Faz sentido. E não é só isso. Há também indícios de pessoas divinas distintas. O Salmo 45, por exemplo, ele chama um rei de Deus e logo depois menciona Deus, o teu Deus. Parece sugerir duas pessoas chamadas Deus. E o Novo Testamento, lá em Hebreus 1, aplica isso a Cristo. Uau! E tem o famoso Salmo 110.1. Disse o Senhor definitivamente. O Novo Testamento traz muito mais clareza. O batismo de Jesus em Mateus 3 é um momento chave que o material destaca bastante. Pensa na cena. Você tem três ações ali, ao mesmo tempo e bem distintas. O Pai falando lá do céu. Este é o meu Filho amado. Sim. O Filho sendo batizado na água, ali presente. E o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. É uma cena trinitária muito explícita. Três pessoas agindo juntas. É verdade. Visualizando assim fica bem claro. E outro ponto fortíssimo que o texto ressalta é a instrução final de Jesus, a grande comissão, em Mateus 28:19. Batizar em nome singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Usar nome no singular, mas se referindo aos três, isso é visto como uma afirmação muito poderosa da unidade na pluralidade. Coloca os três no mesmo nível divino, sabe? Entendi. O singular nome é a chave aí. Exato. E além disso, tem várias outras passagens, tipo 2 Coríntios 13.14, a bênção apostólica, ou 1 Pedro 1.2, que mencionam Pai, Filho e Espírito juntos, reforçando essa ideia de unidade e distinção. Ok. Com base nisso tudo, então, o texto resume o ensino bíblico em três afirmações que são essenciais, tipo os pilares da doutrina. Primeira, Deus é três pessoas. Segunda, cada pessoa é plenamente Deus. E terceira, há um só Deus. Essas três afirmações precisam caminhar juntas. Certo. Vamos tentar olhar para cada uma delas. A primeira,
Deus é três pessoas. Isso quer dizer, então, que não são só, sei lá, modos diferentes de Deus agir? Como se fossem máscaras que ele usa em momentos diferentes? Exatamente isso. A fonte bate muito nessa tecla. São pessoas genuinamente distintas que se relacionam entre si. O pai não é o filho não é o espírito, por exemplo. João 1,1 diz que a palavra que é o filho estava com Deus o Pai. E se como indica relacionamento companhia, entende? Sim, indica separação. Isso. E Jesus orando ao Pai, como em João 17. Isso demonstra diálogo, distinção clara. Não faria sentido Jesus orar a si mesmo, né? Não mesmo. E tem o Pai enviando o Espírito em João 14:26. E o Filho também enviando o Espírito em João 16:7. Essas interações todas, elas só fazem sentido se forem pessoas distintas. Certo. E sobre o Espírito Santo? Porque muita gente acaba pensando nele mais como uma força, um poder divino, e não tanto como uma pessoa, né? Sim, e o material combate diretamente essa ideia. Argumenta forte que o Espírito é tratado como uma pessoa na Bíblia. Primeiro, ele é incluído junto com o Pai e o Filho em pé de igualdade, como a gente viu em Mateus 28:19. Ok. Segundo, a Bíblia usa pronomes pessoais para se referir a ele, mesmo quando a palavra grega para espírito, pneuma, é neutra. Terceiro, ele é chamado de paracletos, que significa conselheiro, ajudador, um termo bem pessoal. Certo. E quarto, mais importante talvez, ele realiza ações que são tipicamente de pessoas. Ele ensina, guia, proíbe, fala, consola e até se entristece. Efésios 4:30 fala disso. Não são ações de uma força impessoal. Além disso, algumas passagens até distinguem o espírito do poder de Deus, mostrando que não são a mesma coisa. Então, a visão que o texto apresenta é de três pessoas divinas distintas. Entendido. Pessoas distintas. Agora vamos para a segunda afirmação. Cada pessoa é plenamente Deus. Como o material demonstra isso? Principalmente para o Filho e para o Espírito, porque a divindade do Pai geralmente não é tão questionada, né? Correto. A divindade do Pai é mais aceita. Para o Filho, o texto destaca passagens que são bem diretas, João 1,1, e a palavra era Deus. O material até discute aquela tradução era um Deus, usada por alguns grupos, sabe? E explica por que a gramática grega ali não apoia essa leitura. Sei a questão do artigo definido. Exato. Aí tem João 20:28, a confissão de Tomé diante de Jesus ressuscitado, Senhor meu e Deus meu, uma declaração direta a Jesus. Hebreus 1:8 mostra o próprio Pai chamando o Filho de Deus, e Colossenses 2:9 é muito forte. Diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não uma parte, mas toda. São afirmações bem contundentes mesmo. Com certeza. E quanto ao Espírito Santo? A divindade dele é indicada por vários fatores. Primeiro, ser colocado em igualdade com o Pai e o Filho, como em Mateus 28:19. Seria bem estranho batizar em nome de duas pessoas divinas e uma força ou criatura, né? Pois é. Depois, em Atos 5, Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo e Pedro diz que eles mentiram a Deus, equipara os dois. Ser o templo de Deus é explicado como ter o Espírito habitando em nós, 1 Coríntios 3,16. E atributos que só Deus tem, como onipresença, Salmo 139, e onisciência, 1 Coríntios 2, são aplicados a ele. E ele também realiza obras que só Deus pode fazer, como a regeneração, o novo nascimento, João 3. Ok, então temos o cenário, três pessoas distintas, e cada uma delas é totalmente Deus. Isso. Isso não nos leva quase que por lógica a pensar em três deuses? Como que o sistema fecha? Aí que entra a terceira afirmação, que é crucial para o equilíbrio. Há um só Deus. Isso é o que segura a doutrina, impedindo que ela vire politeísmo ou triteísmo, que seria a crença em três deuses. A unidade de Deus é tão fundamental quanto a distinção das pessoas. E as escrituras são, absolutamente claras sobre isso. O Antigo Testamento principalmente, né? Sim, martela muito nisso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Ou Isaías 45,5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. É muito enfático. Certo. E o Novo Testamento continua na mesmíssima linha.
1 Timóteo 2,5, há um só Deus. Romanos 3,30, Deus é um só. Tiago 2,19 até usa isso com ironia, né? Crês que existe um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então a conclusão que o material tira é que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham a mesma e única essência divina. Eles são um único ser. É aqui que a mente começa a dar aquelas voltas, né? E o material até comenta que tentar usar analogias do nosso mundo para explicar isso geralmente mais atrapalha do que ajuda, certo? Tipo, a água, gelo e vapor, ou o trevo de 3 folhas. Sim, o texto é bem cético com as analogias. Todas elas falham em pontos cruciais. O trevo, por exemplo, cada folha soma parte do trevo, mas na Trindade, cada pessoa é Deus por inteiro, não uma parte dele. Ah, entendi a falha. A água, H2O, ela não existe nas 3 formas ao mesmo tempo, né? Líquido, sólido, gasoso. E as formas têm propriedades diferentes. E falta o aspecto pessoal, claro. E não é uma só água no mesmo sentido. Verdade. E aquela analogia de um homem com vários papéis, pai, médico, amigo, isso descreve uma só pessoa agindo de formas diferentes. Não são 3 pessoas distintas interagindo. Na verdade, isso se parece mais com uma antiga heresia chamada modalismo. Falando nisso, se a doutrina é tão delicada assim, com essas 3 afirmações meio que em tensão, imagino que ao longo da história surgiram tentativas de simplificar a coisa, que acabaram negando uma parte, não? O material aborda esses erros históricos? Aborda sim, e é um ponto bem importante. Mostra por que a doutrina foi formulada dessa maneira tão cuidadosa para evitar esses desvios. O modalismo, que eu acabei de mencionar, basicamente nega que as pessoas sejam realmente distintas, ou seja, nega a premissa 1. Diz que Pai, Filho e Espírito são só modos ou máscaras de Deus aparecer em momentos diferentes. Mas aí não explicaria Jesus orando ao Pai, né? Exatamente. E nem o Pai enviando o Filho ou o Filho enviando o Espírito. Compromete essas interações que a Bíblia descreve. Já o arianismo, que foi uma briga feia na igreja primitiva, negava que Jesus fosse plenamente Deus, negava a premissa na 2. Ário ensinava que Jesus foi a primeira e maior criação de Deus, superior a tudo, mas ainda assim uma criatura, não eterno como o Pai. Isso gerou muita confusão, imagino. Muita. Levou ao famoso Concílio de Nicéia em 325 d.C. Lá, a igreja se posicionou firmemente, afirmando que o Filho é da mesma substância, mesma natureza divina que o Pai. Não só semelhante, mas a mesma. Usaram até um termo grego específico para isso, homoousios. Certo, mesma essência. Isso. E rejeitaram também o subordinacionismo, que era uma visão parecida, que dizia que o Filho era divino, eterno, mas de alguma forma inferior ao Pai em ser. E menos comum, mas possível, seria o triteísmo, que negaria a unidade, a premissa 3, caindo na ideia de 3 deuses separados. Mas isso vai totalmente contra o monoteísmo forte da Bíblia. O texto alerta que, mesmo sem defender isso formalmente, às vezes, na prática, as pessoas podem acabar pensando de forma meio triteísta, se focarem demais nas pessoas, sem equilibrar com a unidade essencial de Deus. Entendi. Faz sentido ter que manter essas 3 afirmações em equilíbrio. Defender a doutrina completa parece ter sido crucial para a igreja. Mas por quê? O material explica por que essa doutrina é considerada tão importante na prática? Tipo, quais as consequências de negar, por exemplo, que Jesus é Deus? Explica sim. E as implicações que o texto levanta são bem sérias. Afetam o coração mesmo da fé cristã. Primeiro, pensa na expiação, no sacrifício de Cristo pelos pecados. Se Jesus fosse só uma criatura, mesmo a mais elevada que fosse, o sacrifício dele poderia realmente pagar a dívida infinita do pecado humano contra um Deus infinito. A fonte argumenta que só alguém que fosse Deus poderia satisfazer as demandas da justiça de Deus. Só o divino poderia redimir. Entendi o ponto. Segundo, a confiança na salvação. A gente pode colocar nossa fé e nosso destino eterno totalmente numa criatura. Ou nossa confiança final
tem que estar só em Deus. Terceiro, a adoração. O Novo Testamento mostra claramente Jesus recebendo adoração, algo que só Deus pode receber. Se ele não fosse Deus, isso seria idolatria, um pecado gravíssimo. Orar a Jesus, ou no nome dele, também perderia o sentido. Claro. Quarto, a glória de Deus. Se a salvação fosse, no fim das contas, obra de uma criatura, a glória final por ela não seria totalmente de Deus, concorda? Sim, dividiria a glória. Exato. E por último, um ponto um pouco mais filosófico, mais importante. A própria natureza de Deus. Sem a Trindade, como seria Deus em si mesmo antes de criar qualquer coisa? Ele seria eternamente relacional? Teria amor e comunhão em si mesmo? Ou ele precisaria criar o universo para ter com quem se relacionar e expressar amor? A Trindade sugere que amor e comunhão são parte da essência de Deus desde sempre, dentro da própria divindade. Uau, isso é profundo, realmente conecta a doutrina a questões bem práticas e fundamentais da fé. Agora, voltando às pessoas. Se elas são distintas, mas compartilham a mesma essência divina, os mesmos atributos, onisciência, onipotência, tudo igual, o que exatamente as diferenciam uma da outra? O texto fala algo sobre papéis diferentes entre elas? Exatamente. A distinção principal, segundo o material, reside nos seus papéis e nos seus relacionamentos eternos. Isso aparece tanto na forma como Deus age no mundo, o que chamam de economia da Trindade, quanto na relação interna entre elas, a Trindade ontológica. Economia da Trindade. O que seria isso? Seria a forma como as pessoas divinas atuam juntas na criação e na redenção, cada uma com funções específicas, mas complementares. Na criação, por exemplo, geralmente se vê o Pai como a fonte, aquele que origina ou planeja. O Filho como o agente, através de quem tudo é feito, João 1,3 diz isso. E o Espírito como aquele que aplica, sustenta, dá vida à criação, Gênesis 1,2, o Espírito pairando sobre as águas. Certo, papéis diferentes na criação. E na redenção, a mesma coisa. O Pai planeja e envia o Filho. O Filho obedece ao Pai e realiza a obra na cruz. E o Espírito aplica essa salvação aos nossos corações, nos regenerando, nos santificando, sendo enviado pelo Pai e pelo Filho. Entendi. Parece haver uma ordem, uma sequência. Sim, há uma certa ordem ou fluxo. O Pai toma a iniciativa e envia. O Filho cumpre a vontade do Pai. O Espírito age em nome do Pai e do Filho. Isso às vezes é chamado de subordinação funcional ou econômica. E aqui é crucial entender como o texto frisa bastante. Essa subordinação se refere a papéis, funções, ordem na atuação. Não significa uma inferioridade de ser ou de importância. Todos são igualmente Deus em essência e dignidade. Ah, bom esclarecer isso. Então, essa subordinação é só nos papéis, na função, não no ser? Tipo, o filho segue a liderança do pai, mas não é menos Deus por causa disso. As duas coisas são verdadeiras e necessárias. E o texto argumenta que esses papéis não são só temporários, algo que começou com a criação. Eles refletem relacionamentos que são eternos dentro da própria divindade. Como assim, relacionamentos eternos? A ideia é que o pai sempre se relaciona com o filho como pai, desde a eternidade. O filho sempre se relaciona com o pai como filho, eternamente. Isso se baseia na ideia de que Deus não muda, é imutável. E em textos que sugerem relações antes mesmo da criação do mundo, como Efésios 1,4, que fala da nossa eleição nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Entendi. A relação pai-filho é eterna, não começou em Belém. Exatamente. Essa relação eterna é que se manifesta depois nos papéis que ele desempenha na história. Ok, acho que entendi a questão dos papéis e da subordinação funcional. Mas agora voltamos ao ponto talvez mais cabeludo. Como podem ser três pessoas distintas e ainda assim um único ser? O material oferece alguma forma de visualizar isso, mesmo reconhecendo que é um mistério? Ele tenta mais esclarecer o que não é, sabe? E aponta muito para os limites da nossa compreensão humana. Primeiro, como já falamos, as pessoas não são partes de Deus. Não é como se Deus fosse uma pizza e cada pessoa fosse uma fatia.
Cada pessoa é a totalidade do ser divino. Certo, não são partes. Segundo, as distinções não são como atributos diferentes que se somam para formar Deus. Cada pessoa possui todos os atributos divinos. E terceiro, como também já vimos, não são só modos diferentes de Deus aparecer, como no modalismo. São pessoas reais, distintas, que interagem. Então, o que sobra? Como pensar essa unidade e distinção ao mesmo tempo? A melhor forma que o texto encontra para abordar isso, ainda que de forma limitada, é sugerir que a distinção está nos próprios relacionamentos que existem dentro do ser único de Deus. É como se a natureza divina fosse tão infinitamente rica, tão complexa, que ela existe nessa dinâmica interpessoal interna. O Pai é Deus se relacionando eternamente como Pai em relação ao Filho e ao Espírito. O Filho é Deus se relacionando eternamente como Filho em relação ao Pai e ao Espírito. E o Espírito é Deus se relacionando como Espírito em relação ao Pai e ao Filho. São como 3 centros de consciência pessoal, Pai, Filho e Espírito, dentro de uma única essência divina que é indivisível. 3 centros de consciência, em uma só essência. Isso. A palavra pessoa é usada como a melhor aproximação que a gente tem na linguagem humana, mas sempre reconhecendo que a realidade de Deus transcende totalmente as nossas categorias e a nossa capacidade de entender por completo. Entendi. Então, no fim das contas, a gente consegue entender o que a Bíblia ensina, aquelas 3 afirmações, mas o como isso funciona na essência íntima de Deus, isso permanece um mistério que ultrapassa a nossa capacidade finita. Exatamente. E o texto argumenta que isso não é uma contradição lógica, tipo um círculo quadrado que não pode existir, é mais um paradoxo profundo, uma verdade sobre um Deus infinito que nossa mente finita simplesmente não consegue abarcar totalmente. E isso deveria levar a gente não à frustração, mas sim à humildade, sabe? E à adoração diante da grandeza de um Deus que é muito maior do que a gente pode imaginar. Faz todo sentido encarar assim. E para trazer isso um pouco mais para perto da nossa realidade, o material encontra reflexos dessa ideia unidade na diversidade em Deus aqui no mundo que ele criou. Sim, aponta alguns exemplos bem interessantes de como esse padrão divino se reflete. O casamento, por exemplo, é visto como um reflexo disso. 2 pessoas distintas, homem e mulher, se tornando uma só carne, numa unidade muito profunda, mas sem perder a individualidade. Interessante essa conexão. A igreja também. Muitos membros, pessoas super diferentes, com dons variados, mas formando um só corpo em Cristo. Unidade na diversidade. O próprio plano de Deus na história de unir povos tão diferentes, os judeus, gentios, todas as nações, em um só povo nele. E até em coisas mais do dia a dia, né? Um trabalho em equipe bem-sucedido, uma orquestra tocando em harmonia, diferentes partes contribuindo para um todo unificado. É verdade. A gente vê esse princípio em muitos lugares. E tem um ponto final interessante que o texto levanta sobre a identidade pessoal. Ele sugere que a doutrina da Trindade, por manter essa distinção real das pessoas dentro da unidade divina, nos dá uma base para crer que a nossa individualidade, nossa identidade pessoal, não vai ser aniquilada ou dissolvida na união final com Deus. Diferente de algumas visões orientais, por exemplo, que falam em dissolução do eu no todo. A unidade cristã, por refletir a Trindade, preserva a diversidade pessoal. Tudo que exploramos aqui. A doutrina da Trindade, segundo o material que a gente viu, afirma que o único Deus verdadeiro existe eternamente como 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, compartilham a mesma essência divina, indivisível, mas elas se distinguem em seus relacionamentos e papéis eternos. É um mistério profundo, né? Que celebra tanto a unidade quanto a diversidade no próprio coração do ser de Deus. Resumo perfeito. E talvez, para deixar uma sementinha para reflexão depois, podemos pensar nisto aqui. O material deu muita ênfase em Deus ser relacional em si mesmo,
desde toda a eternidade, antes mesmo de criar qualquer coisa. Pai, Filho e Espírito existem em amor, em comunhão eterna. Se a gente levar isso a sério, pensar nisso, como que essa imagem de um Deus que é inerentemente relacional, que é comunidade em si mesmo, poderia impactar nossa forma de entender o que significa amar de verdade? O que é uma comunidade autêntica? Ou até mesmo, sei lá, o propósito da nossa própria existência? Nossa, uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise das fontes sobre a Trindade. Foi denso, mas muito rico. Até a próxima.